A bondade de Deus é revelada nesta noite, nesta tarde, por um encontro desse. Você que veio e está dizendo para Deus: olha, Senhor, eu quero continuar a tua bondade, para que o meu amigo, o meu irmão, o meu próximo tenha livre acesso e direito de crer no que ele crer. Então a bondade de Deus foi mais uma vez manifestada aqui no nosso meio, por você que aceitou o nosso convite, nossos líderes religiosos aqui da nossa cidade, e também pelas nossas autoridades também que está aqui presente. É muito bom ter um contexto desse junto com as nossas autoridades da nossa cidade. Isso significa que as nossas autoridades, junto com os nossos líderes religiosos, pensam justamente como Deus pensa, na bondade de Deus para todas as pessoas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, louvar o teu nome, Senhor, ver as pessoas, Pai amado, te adorando, é uma revelação da tua bondade. Mas vem um encontro desse, Pai amado, com líderes religiosos, com as nossas autoridades aqui presentes, é também revelar a tua bondade, porque através, Senhor Deus, do respeito para com todo aquele, Senhor Deus, que pensa diferente, que crê diferente, é revelada a tua bondade e o teu amor. Então nos ajuda, Pai amado, coloca em nosso coração sempre o teu amor, para que nós possamos lutar sempre, para que o nosso irmão tenha direito e liberdade de crer naquilo que ele pensa. Fica conosco, continua conduzindo, Pai amado, esta reunião. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Uma boa tarde a todos. Uma boa noite também. Não sei exatamente como está lá fora nesse momento, mas eu quero dizer da nossa alegria em estar fazendo ou promovendo esse evento nesta linda noite de sábado. Queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro sobre liberdade religiosa para todos. Um momento especial para refletirmos sobre um dos pilares fundamentais de uma sociedade justa e democrática: o direito de cada indivíduo exercer sua fé com liberdade e respeito. Hoje temos a honra de receber autoridades civis, jurídicas e religiosas, que com sua experiência e liderança têm contribuído para o fortalecimento desse direito em nossa cidade e em nosso país. Gostaríamos de saudar com imensa gratidão a presença dos seguintes nomes que estão aqui. E eu gostaria que vocês nos recebessem com uma salva de palmas, conforme foi citando, e que possam se dirigir aqui à frente também, para que pudéssemos então iniciar aqui o nosso programa. Eu quero receber aqui com todo carinho o Dr. Guilherme Guimarães, que é o prefeito de Montes Claros. Dr. Guilherme Guimarães, que com sua gestão tem promovido o diálogo e o respeito às diferenças em nossa cidade. Também queremos receber com todo carinho o Dr. Otávio Rocha. Dr. Otávio Rocha é o atual vice-prefeito de Montes Claros, ex-procurador do município, cuja experiência jurídica enriquece esse debate tão relevante. Mas também quero convidar para vir aqui à frente Soter Magno. Vereador Soter, vereador por Montes Claros, defensor de valores democráticos e da liberdade de expressão no âmbito legislativo. Temos a honra de receber aqui em nosso auditório, também, de uma maneira muito especial, o Dr. Marcelo Freitas. Dr. Marcelo Freitas, deputado federal que tem atuado no Congresso Nacional em defesa dos direitos constitucionais, incluindo a liberdade religiosa. Dr. Marcelo nos recebeu esses dias com todo carinho ali no seu... faltou a palavra aqui, no gabinete. Muito obrigado, somos muito gratos por isso.
Também queremos convidar para estar aqui à frente o Dr. Marcos Vinícius. Dr. Marcos Vinícius é advogado da Missão Mineira Norte, cuja atuação tem sido fundamental na orientação jurídica para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de todos aqueles que precisam de orientação sobre esse tema. Convido também a doutora Giovana Hanna. Doutora Giovana é advogada, membro da Igreja Adventista, que traz a perspectiva jurídica sobre os desafios e direitos relacionados à liberdade de culto. Quero destacar aqui também, convidar para vir aqui à frente, o querido presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Fernando Cardoso. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estará conosco aqui também, enriquecendo essa discussão com a visão sobre convivência pacífica e respeito interreligioso. Mas eu convido também alguém muito especial para nós aqui nessa instituição, lembrando que aqui nós estamos muito próximo, né? Somos aqui ligados ao Colégio Adventista, alguém que estudou aqui no Colégio Adventista, que é o professor Padre Alvimar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso colégio, à nossa discussão aqui nesse momento também, prazer imenso. Certamente nós temos aqui representantes de igrejas cristãs evangélicas, temos aqui também líderes eclesiásticos de diversas denominações, que estão conosco também, visitantes, enfim, todos sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Além do Fernando Cardoso, que é o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quero destacar aqui a presença do Edson Martins, que é o segundo conselheiro da presidência, também da Igreja de Jesus Cristo dos Santos, aqui do distrito de Montes Claros, Maria Fátima Antunes Rocha, que é diretora de Assuntos Públicos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e também as sisters Alaka e Pac. Espero que eu tenha traduzido da maneira correta. Tá bom? Que são missionárias em tempo integral da Igreja. Sejam todas muito bem-vindas. Queridos, podem assentar. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse encontro é mais do que um debate. Na verdade, nós não queremos promover um debate aqui. Nós queremos sim fazer uma reflexão, ação, para que possamos juntos continuar construindo uma sociedade onde todos possam adorar a Deus livremente, em paz e harmonia, inclusive em respeito por aqueles que não adoram a Deus, porque Deus é o Deus do livre-arbítrio. Que esse seja um momento de aprendizado, inspiração e compromisso com os valores que nos unem. Por isso, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou direcionar algumas perguntas. Quero destacar aqui que o doutor Guilherme, né, o nosso querido prefeito, precisará se ausentar em qualquer momento. Fique à vontade, tá bom? Entendemos que a agenda deve ser bastante extensa, né? Então, assim, fique à vontade no momento que achar oportuno, ok? Por isso, eu quero dirigir a primeira pergunta ao nosso querido prefeito, Dr. Guilherme Guimarães, prefeito de Montes Claros. Montes Claros é reconhecida por sua diversidade cultural e religiosa. Como o poder público tem trabalhado para garantir que todas as religiões tenham espaço igualitário em eventos e espaços públicos aqui na cidade de Montes Claros? Inicialmente, boa tarde, boa noite a todos. Agradecer ao pastor Oséias, ao meu amigo Samuel, pelo convite por estar aqui mais uma vez. Eu me sinto em casa aqui na nossa igreja adventista
E quero parabenizá-los por trazer um tema tão importante para uma discussão aberta para a sociedade. Cumprimentar aqui os nossos amigos, o nosso deputado federal Marcelo, meu grande amigo, o vice-prefeito Otávio, o vereador Soter, meu colega, grande amigo e líder, professor Padre Alvimar, doutor presidente Fernando, doutor Carlos, a doutora Giovana, todos aqui compondo esse dispositivo, mas a gente entende que o artigo 5º da Constituição, que estabelece a liberdade, né, e o respeito para que as pessoas possam professar a sua fé como um princípio básico e fundamental para a nossa sociedade. A Prefeitura de Montes Claros, ela segue estritamente a questão legal em todos os princípios, mas não só isso. Eu entendo, né, como pessoa física, mas também como o dirigente da nossa sociedade, o respeito integral à liberdade religiosa. Eu não poderia fazer diferente, tendo em vista que tenho uma religião, a professo, a defendo, e tendo todos aqueles que acreditam na sua fé, e eu creio, né, no Deus único, que Jesus Cristo está presente entre nós, e nesse sentido, mesmo sabendo que o Estado é laico, não quer dizer que as pessoas não tenham que professar. O Estado laico quer dizer que a gente não tem que forçar ninguém a determinada fé ou determinada religião. Mas a gente tem que estimular que a religião, o aspecto de ligar a Deus, tem que estar presente em todas as pessoas. Os nossos princípios cristãos têm que obrigatoriamente estar presente em nossos atos. Amar ao próximo como a si mesmo é uma função ou obrigação do servidor público. Então eu entendo, pastor Zé, que a gente respeita aquilo que é fundamental. E nesse sentido, a Prefeitura de Montes Claros, não só agora, mas no mandato do nosso saudoso prefeito Humberto Succo, todas as manifestações religiosas que chegam à Prefeitura para usar os locais públicos, a gente estimula, porque é assim que a gente quer ver uma cidade harmônica, uma cidade que não se fique dentro das bolhas. E o senhor, efetivamente, né, a Igreja Adventista hoje está furando mais bolhas, quando convida várias religiões para estar discutindo um tema tão importante. Sabemos que hoje a intolerância, ela muitas vezes reina, e as pessoas querem utilizar a intolerância, a briga, como muitas vezes uma válvula de escape da sua dificuldade de ver Deus como o nosso mais poderoso e mais importante direcionamento. Então, nesse sentido que a gente faz na Prefeitura o que a gente pratica, que é desejar que todos façam de fato, né, professiem a sua fé, sigam a sua fé, e lembrando que o amor ela é fundamental para a gente ter uma cidade harmônica. É isso que a gente pensa, é isso que a gente faz, e é isso que está entremeado por todas as nossas diretrizes da nossa gestão. Minha, do Otávio, do Soter, do Marcelo, considerando que nós somos um grupo só em defesa do que é a coisa mais importante, a vida, a esperança, né? E, sobretudo, a vida em abundância, com muita felicidade. É isso que a gente acredita. Nós agradecemos pela resposta e realmente nós vemos isso na prática. Todos os momentos que nós precisamos da Prefeitura, em algum momento, fazer algum evento, sempre tivemos aí, dentro da legalidade, tudo que é possível, sendo atendidos. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Otávio Rocha. Dr. Otávio, como sua experiência como ex-procurador do município contribui para a defesa e proteção jurídica do direito de liberdade religiosa na cidade? Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui primeiro a igreja por promover esse debate tão importante, nossos amigos aqui, o prefeito, Guilherme, nosso deputado, a gente vai vendo os amigos aqui, esse doutor aqui foi meu estagiário, viu? Aí. É um orgulho para a gente chegar e dos bons estagiários, viu?
importante. Olha, gente, queria cumprimentar a todos e Totter, Padre Vilmar. Olha, deixa eu só fazer uma explanação rápida e simples sobre do ponto de vista da liberdade religiosa e como isso acaba nos afetando. Quando a gente começa a estudar isso, e nós que somos do mundo jurídico, né, nas cadeiras lá da faculdade, a gente começa a estudar um pouco. E o direito à liberdade religiosa, ele é um direito fundamental. Então, para quem não é da área, o que é isso? É um núcleo, ele pertence a um núcleo de direito considerados primordiais para a estrutura jurídica. E a doutrina, né, os livros, os autores, eles dividem esses direitos fundamentais em gerações de direitos. Então, a liberdade religiosa surge antes da consolidação dos direitos fundamentais, que vem para as constituições dos estados. Ela surge antes, e aí eu cito um santo, mas apesar de ser um santo antes do cisma da igreja, antes da reforma protestante. Santo Agostinho é o primeiro doutrinador que enfrenta o problema da liberdade religiosa. Santo Agostinho prega o livre-arbítrio da escolha. E no momento, Santo Agostinho diz isso no momento em que a igreja católica era a titular única e exclusiva da palavra de Cristo. Né? A gente tinha as outras religiões monoteístas. No Oriente a gente tinha um outro tipo de filosofia e religião, mas Santo Agostinho sai e surge com essa noção de liberdade religiosa. Na Reforma Protestante, Calvino, Lutero, ao questionarem o monopólio da representação de Cristo, eles partem para a ideia de liberdade individual de cada um. Então, isso acaba sendo ponto fundamental para que a liberdade religiosa vá parar nos códigos, no direito, nas constituições. E a gente fala muito do lado ocidental, do lado, o mundo oriental também tem uma doutrina importante, uma filosofia, mas no nosso contexto, da nossa sociedade, isso aparece, numa primeira, do ponto de vista constitucional, lá nos Estados Unidos, que foi colonizado por protestantes. E na Carta da Virgínia, do Bom Homem da Virgínia, a liberdade religiosa surge como uma garantia. Para lembrar, a colonização americana, ela surge muito da vontade das pessoas terem liberdade de professar a sua fé. Então, é um país que é forjado, eles são o que são hoje em cada origem. Então, os americanos surgem, os Estados Unidos surgem como um país verdadeiramente forjado na noção de pessoas que queriam ter liberdade de ter a sua fé. Então, isso aparece pela primeira vez num texto constitucional lá nos Estados Unidos, surge esse preceito. E ele é tido como chamado, voltando, a gente tem várias gerações de direito, um direito de primeira geração. O que é isso? No núcleo de direitos fundamentais é o primeiro que surge nas constituições como um direito do cidadão contra o Estado. O Estado não pode limitar a minha liberdade. Eu posso professar a minha fé, qualquer que seja ela. Então, essa é a noção fundamental. E a gente está falando, mas lá atrás, no século XVIII, eu falou de Santo Agostinho, mas é isso que fundamenta, essas são as bases do nosso direito constitucional e da nossa legislação de hoje. Surge daí. A noção do direito evolui, as gerações de direito vêm depois, nós temos, depois a Constituição Mexicana, a Constituição de Weimar na Alemanha, com a segunda geração de direitos, pós-segunda guerra, a terceira geração, e hoje uma nova gama de direitos fundamentais.
relacionados a um ambiente ecologicamente saudável, uma série de conquistas sociais a partir de então. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a partir dessa construção, o Estado diz o que pode e o que não pode ser feito. E a corrente que eu reputo mais adequada, ela não entende que há uma hierarquia de valores, não há uma hierarquia de normas. As normas devem ser compatibilizadas. No Supremo Tribunal Federal, que no Brasil de hoje está tendo, diz o que é a lei, às vezes mais do que devia, né? Passa um pouco para deixar de interpretar, para às vezes, ao olhar de todos, até da comunidade jurídica, criar leis. Ele enfrenta esse tema e nós seguimos. Então, o que o Supremo tem falado sobre liberdade religiosa? Por exemplo, tinha um advogado aqui da igreja, ele foi meu aluno, e isso para mim, certo dia, anônimo, eu marquei uma atividade para ler 40 pontos, doutor Moisés, 40 pontos, e ele era muito bom aluno, ele ficou sem graça, veio falar comigo: professor, não posso fazer atividade, vou perder os pontos. Eu já tinha sido meio bravo assim: quem não for vai perder os pontos. Mas você não pode por quê? O que você vai fazer? Vai para o clube? Eu, não, eu sou adventista, eu não posso fazer essa atividade porque isso fere o que eu acredito. Eu falei assim: olha, isso basta para mim, não tá certo. Por quê? E eu até me esqueci, depois ele que me contou desse fato. Ainda bem que eu respeitei a liberdade dele. E o Supremo, depois desse fato, analisou um caso semelhante e ele disse o seguinte: o Estado deve respeitar a liberdade dos outros. O Supremo analisou num caso, a pessoa fez um concurso. O que ele disse? A prova do concurso era no sábado. O Supremo disse: olha, se for uma prova que não dá para fazer outro dia, que tem uma prova igual, e ele vai ganhar um dia a mais para fazer, aí eu não posso deixar. Mas se isso não ferir a igualdade, era uma prova de exame físico, eu acho que era até para delegado. E aí ele falou assim: eu não vou fazer físico. Aí ele ganhou na justiça o direito de fazer no outro dia. Então, na prova física, era provar que ele tinha aptidão física. Então, o Supremo disse: eu devo respeitar a liberdade. É isso que a gente faz aqui. Então, outro caso semelhante, o Supremo entendeu uma análise de uma pessoa que tinha sido mandada embora. Olha o nível até de desrespeito, e, além não precisaria nem dizer isso, até de maldade. Um professor que foi mandado embora porque no estágio probatório tinha aulas para dar sábado, e falou: olha, sábado eu não posso, coloca outro dia. E aí o chefe demitiu, ele conseguiu ser reintegrado no cargo, porque ele poderia prestar esse serviço outros dias. O Supremo analisou e orienta a nossa conduta outras situações. Por exemplo, o testemunho de Jeová que não aceita a transfusão de sangue, isso foi pacificado no Supremo numa tese. E o Supremo disse: se o paciente maior, capaz, não deve ser submetido à transfusão de sangue se ele não quiser. E o Estado tem de oferecer meios adequados que possam ultrapassar essa limitação. Você pode separar a parte do sangue, o plasma, né? Não sei. E você pode, com métodos alternativos, fazer essa alteração. O que aconteceu? O Supremo disse: o Estado deve garantir, coisa que a gente respeita a orientação aqui nossa, sempre que isso seja respeitado. Uso de símbolos religiosos. O Supremo entendeu o nível das loucuras, às vezes, das pessoas. Tinha gente que queria tirar o crucifixo das repartições públicas. Isso chegou ao Supremo. O Supremo disse: olha, essa foi uma decisão, muita gente critica o Supremo, mas é uma decisão que eu vejo sábia. O Supremo disse: olha, Jesus, antes de ser a expressão maior dos cristãos, é a expressão maior do que a gente acredita de sociedade. Cristo, na cruz, representa a nossa cultura, e o seu exemplo é o exemplo que o Estado deve seguir, não pela religião, mas
pelo que Cristo pregou de convívio na sociedade. A nossa sociedade é baseada nesses critérios. Então, outra decisão também importante o chamado estudo religioso também foi enfrentado pelo Supremo, chamado estudo confessional. O que é o estudo confessional? Estudo religioso. Aquele em que no estudo religioso é ensinado uma religião específica. Então, é permitido lá pregar a sua religião. Então, é ensinado uma religião específica. O que o Supremo diz? Isso é constitucional, desde que não seja obrigatório. E disse mais: o Estado pode oferecer ensino religioso, mas é uma opção. Ele não pode ser obrigado se não quiser. E mais duas decisões importantes, só para citar, sem me alongar: o direito a se vestir trajes que representem a religião. Isso nesse ponto nós estamos mais evoluídos que eu. Lembra que eu falei que o nosso direito está bebendo da fonte lá da Revolução Francesa? Os franceses acabaram proibindo as mulheres muçulmanas de vestirem burca nas escolas. Estão defendendo a cultura também um pouco. Aqui no Brasil, o Supremo entendeu, uma freira quis tirar a carteira de identidade vestido com hábito. E não deixaram. Ela chegou ao Supremo, desde que o rosto esteja visível, ela pode tirar, e o Estado deve respeitar esta manifestação. E por último, decisão também interessante, acho que no Mato Grosso tem uma lei que exigia colocar a Bíblia nas escolas. Nesse ponto específico, o Supremo entendeu que essa obrigatoriedade, embora no ensino confessional ela pudesse surgir como elemento do ensino religioso, o Supremo entendeu que essa obrigatoriedade era inconstitucional, porque feria a liberdade religiosa. Esses são preceitos, né? Que a gente segue. Então, na nossa vida lá de orientador, de procurador do município, de advogado, né? Agora ajudando em nosso prefeito, a gente tenta seguir o que é adequado e lembrar que a nossa Constituição é uma Constituição que respeita a liberdade das pessoas, e é isso que a gente tenta fazer todos os dias. Doutor Marcelo Freitas, deputado federal, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso ambiente, onde estamos falando sobre liberdade religiosa. Eu gostaria de saber como o Congresso Nacional tem atuado para proteger a liberdade religiosa diante dos casos crescentes de intolerância em todo o país. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o nosso pastor Oséias, parabenizá-lo pela iniciativa de promover essa discussão, esse debate, especialmente partindo aqui do nosso colégio adventista. Queria cumprimentar a todos os presentes aqui nesse espaço, e o faço na pessoa do nosso prefeito Guilherme Baranhas, do nosso vice-prefeito Dr. Otávio Rocha, de maneira extremamente objetiva. O Congresso Brasileiro tem enfrentado essa discussão de longa data. Todos nós partimos de uma matriz constitucional, ou seja, a nossa Constituição de 88, ela estabeleceu no artigo 5º, inciso 8º, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. A nossa Constituição já estabeleceu isso no seu artigo 5º, que cuida dos direitos e garantias fundamentais. No ano seguinte, de 88 e 89, a Lei 7.716, ela veio e estabeleceu a intolerância religiosa já como crime. E já está previsto no ordenamento jurídico brasileiro. O que nós temos feito? Obviamente, nos últimos anos, e daí a importância da discussão, nós temos observado um recrudescimento da intolerância religiosa. E aqui, só à guisa de explanação da relevância desse debate, nós temos hoje no mundo inteiro quase 400 milhões de cristãos sofrendo perseguição religiosa. E eu estou falando de 400 milhões de cristãos que estão sofrendo perseguição severa. E na perseguição severa, nós estamos incluindo os atos de tortura, os atos de banimento, os atos de expulsão do seu território e até mesmo as execuções.
Quando nós pulsamos isso para o Brasil, eu discutia isso na nossa última conversa, eu estava citando um caso interessante ocorrido no Rio de Janeiro, especialmente no Complexo de Israel, e o meu amigo Padre Antônio Vilmar tem procurado trazer essa discussão aqui para a nossa região. Nós temos enfrentado casos de intolerância religiosa severos, especialmente nas religiões de matrizes africanas, em que o uso da força tem sido utilizado para poder se impedir que as pessoas exerçam a sua crença. O Congresso Nacional tem buscado se debruçar sobre essa questão e tem estabelecido as reprimendas, as penas legais para quem violar o direito ao culto, o direito à liberdade religiosa, o direito à liberdade de culto. Isso tem sido feito pelo Congresso. Qual que é o maior problema que nós temos? É fazer com que a nossa sociedade civil organizada, ela compreenda que o meu direito não pode, em hipótese alguma, violar o direito alheio. Essa é a maior dificuldade que nós temos hoje. A reprimenda, ela já está prevista na legislação do nosso país. Então, isso já existe. Qual que é a dificuldade que nós temos? É fazer com que as pessoas, de fato, respeitem. Então, nós temos uma discussão muito complexa em que a gente discute hoje, pastor Zéia, o conceito de educação. E aí a gente pega aqui no colégio adventista, em que essa discussão ela pode ser trazida com muito cuidado, com muita responsabilidade, em que os pais tenham otorgado às escolas o dever de educar, quando na verdade o dever de educar é da família. A escola tem o dever de instruir, de propiciar a instrução, de propiciar uma educação que deveria vir de berço, especialmente nas escolas públicas. E aqui estamos ao lado do nosso prefeito. Essa discussão tem sido muito forte, porque nós observamos que quando a família perece, a escola tem dificuldade de substituir aquele dever paterno e conseguir propiciar uma mínima educação. E nessa mínima educação nós estamos tratando do aspecto de respeito à liberdade religiosa. Discutir isso com o poder público é fácil. Difícil é fazer com que a sociedade na ponta respeite o direito de cada um a professar a sua crença, inclusive, e aqui é um pouco incômodo falar, mas é preciso deixar claro, o direito de não ter crença alguma, o direito de não acreditar, o direito de professar uma religião de matriz africana. Então essa discussão ela é muito complexa. E qual que é a maior complexidade dela? É quando nós fazemos um paralelo do direito da liberdade religiosa com o Estado laico, como é o caso do Brasil. E aí nós estamos enfrentando um problema. Eu discuti na nossa outra conversa, o que está acontecendo lá em São Paulo, em que os estudos bíblicos nos intervalos escolares, doutor Otávio, nosso vice-prefeito e eminente procurador, o Ministério Público Federal propôs uma ação civil em São Paulo, discutindo esses estudos bíblicos feitos nos intervalos, especialmente no recreio. Ou seja, peraí, até que ponto é legítimo o órgão estatal questionar algo que está previsto no texto da Constituição sob o prisma da laicidade do Estado? Olha que loucura nós estamos enfrentando. Então, o debate é muito importante porque, não obstante, esteja estampado no texto da Constituição, não obstante, haja lei específica no Brasil estabelecendo o seguinte: olha, se você violar o direito à liberdade religiosa, você está cometendo crime. Ainda pelo próprio Estado, há iniciativas querendo discutir o direito a cada um de exercitar a sua religião em detrimento de o direito de uma minoria de não exercitá-la. Então, a discussão do debate é muito importante, especialmente quando o próprio Estado tem violado essas discussões. Seja no cenário macro mundial ou no cenário local, ainda existem violações à liberdade religiosa, e acho que o debate é extremamente interessante para que todos nós possamos, em sintonia com essa discussão, encontrar soluções. As leis existem e elas devem ser cumpridas, mas mais relevante do que as leis a serem cumpridas é estabelecer uma sociedade organizada em que as pessoas compreendam que a lei existe para ser cumprida e que a liberdade religiosa é um mantra e todos nós devemos lutar para que seja preservado e respeitado todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Realmente muito boa explanação. E eu gostaria de dizer que esse é o primeiro de muitos que podem ocorrer, né?
Nós vamos ter tempo limitado, imagino que são 1h30 pouco para discutirmos isso, mas assim, fica a possibilidade de abrirmos novos momentos, né, para que esse assunto venha a ter eco em outras situações também. Vereador Soter Magno, nosso querido vereador, como representante do povo no Legislativo Municipal, quais projetos de lei ou políticas públicas o senhor acredita serem essenciais para garantir a liberdade religiosa na cidade de Montes Claros? Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentá-los em pessoa do Dr. Marcelo, cumprimentar todos os adventistas presentes aqui na pessoa do professor Oséias, e dizer que para mim é uma honra muito grande participar desse painel. Obrigado pelo convite. E parabenizar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o professor Oséias, por estar trazendo esse tema, primeiro em discussão, quando se fala da liberdade religiosa. Eu queria fazer um pequeno parêntese, e aqui nós temos um exemplo dessa liberdade. Eu, para quem não sabe, eu sou católico, mas sou adventista. Dá para entender isso? Mas no meio está Jesus Cristo, que me orienta em todos os momentos, para um lado ou para o outro. Como isso pode acontecer? Eu tive uma formação católica muito pesada da minha avó. Eu fui coroinha dos 5 aos 18, quando eu vim embora de Rio Pardo de Minas para cá. Mas todo sábado eu tinha que ir para a casa do meu tio Pedro, que era o pastor da Igreja Adventista em Rio Pardo de Minas. E aí eu tinha que guardar o sábado. Portanto, eu desejo nesse momento um feliz sábado a todos os adventistas. Então eu convivo até agora com as duas religiões sem me impedir de frequentar qualquer outra igreja ou qualquer outra religião. Então isso mostra para nós que a cidade de Montes Claros tem aqui vários exemplos, né, que possam ser dados da liberdade religiosa. A Câmara Municipal de Montes Claros, ela tem um grupo de trabalho ou uma comissão de trabalho que faz, junto à sociedade montesclarense, essa discussão da diversidade em vários aspectos e a própria liberdade de religião. Constantemente, audiências públicas, momentos e eventos na Casa do Povo de Montes Claros acontecem para que isso possa vir à sociedade montesclarense. Nós estamos entrando, professor Moisés, na semana que vem, com uma lei que a cidade de Montes Claros possa criar, no dia 29 de março, o Dia da Liberdade Religiosa. Amém. É exatamente para que a gente possa continuar essa discussão e que ela não seja uma discussão exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que possa ser uma discussão da sociedade de Montes Claros, das religiões da cidade de Montes Claros, ou seja, do povo de Montes Claros. A liberdade religiosa é fundamental para que a gente possa continuar acreditando no que nós cremos, continuar acreditando no ser superior, continuar acreditando no Cristo Jesus. Obrigado. Hoje, 29 de março, então hoje há essa possibilidade de ser o dia oficial da liberdade religiosa para Montes Claros. Isso é muito importante, realmente, muito obrigado, agradecemos e tenho certeza que será muito útil para a sociedade. Dr. Marcos Vinícius é o advogado aqui da Missão Mineira Norte. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Marcos Vinícius, do ponto de vista jurídico, né? Quais são os maiores desafios enfrentados pelas instituições religiosas no Brasil para garantir o direito à liberdade de culto? Muito boa noite a todos.
Cumprimento aqui essa mesa aqui, cheia de pessoas importantes, pessoas especiais. Cumprimento cada um também que está aqui presente. Tiraram um tempo para poder vir aqui participar dessa discussão. Eu estive pensando nas maiores dificuldades que enfrentamos como igreja e como colégio também, na questão da liberdade religiosa. Eu fui procurado algumas vezes no meu trabalho para poder auxiliar algumas pessoas que estavam enfrentando dificuldades em relação à sua faculdade, ao seu trabalho, e me pediram apoio ali para o que poderia ser feito para que a liberdade de religião dela pudesse ser respeitada. Então, eu elaborei um termo, trazendo, aliás, o nosso amparo legal, como o próprio Dr. Marcelo Freitas trouxe aqui, está estampado na Constituição Federal, que é a maior lei do nosso país. Temos outras questões, outras legislações, as infraconstitucionais, como o Código Civil e algumas outras legislações específicas que tratam esse assunto. Mas como colocar isso na cabeça das pessoas? E ele foi muito feliz em dizer isso, porque está estampado, mas muitas vezes falta conhecimento às pessoas. E quando tem a ignorância, acaba tendo os conflitos, as desavenças, e precisamos dar luz a essas pessoas que estão ali no seu desconhecimento. Então, apresentei um documento a algumas instituições e, inclusive, algumas não queriam até aceitar. E assim, eu até falei, olha, leva este documento e colhe a assinatura do seu coordenador, da pessoa responsável. E a coordenação não quis pegar o documento. Falou, não, vamos providenciar alguma coisa, mas não vou assinar. Porque as pessoas sabem que estão fazendo coisas erradas e não querem fazer provas contra si. Então, foi apresentado e muitas vezes demoram, porque desconhecem mesmo da legislação e acreditam que o que a instituição está fazendo é o correto. E, inclusive, teve uma aluna, ela estava já no seu 3º ou 4º período e estava tendo dificuldades toda sexta-feira à noite. Tinha tomado dependência, perdia prova, e a instituição de ensino querendo cobrar uma mensalidade para ela poder recuperar essa matéria que foi perdida por conta do dia sagrado, ali na aula da sexta-feira à noite. E a lei obriga a instituição de ensino a promover uma forma com que essa pessoa não seja prejudicada, de forma gratuita. Então, ela não precisa pagar. Ela tomou dependência por conta dessa questão da faculdade e que não liberou ela, e eles queriam cobrar. Mas aí eu falei, olha, não é bem assim. Então, foi apresentada a instituição, eles demoraram pouco para poder atender o pedido, mas por fim atenderam. A gente sempre tenta fazer as coisas dessa maneira administrativa primeiro, antes de socorrer ao judiciário. Mas graças a Deus, aos nossos legisladores que têm olhado para esse tema da liberdade religiosa e têm amparado as mais diversas religiões. Então hoje, falando como adventista do 7º dia, temos esse benefício de não precisar ir numa aula no sábado, numa sexta-feira à noite, de poder remarcar a data de uma prova, de poder fazer a atividade num outro dia sem ser prejudicado. Graças a Deus e aos nossos legisladores e toda a nossa sociedade em geral. Eu dirijo agora a pergunta ao presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, presidente Cardoso. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é conhecida por seu forte compromisso com a fé e a família. Uma comunidade
comunidade tem enfrentado os desafios relacionados à liberdade religiosa no Brasil? Primeiro, boa noite, né? Agradeço esse convite. E a gente estava mais cedo conversando, o professor Zé estava falando que bacana isso, né? Essa oportunidade que a gente tem de estar junto com nossos irmãos e poder debater esses assuntos, né? E assim, sentado aqui ouvindo vocês falar, eu fiquei pensando em várias situações que eu tive que enfrentar e que por falta de conhecimento, né, eu fui prejudicado. Então assim, como que é interessante esse debate, como que é rico isso. A gente tem o conhecimento do que as leis, né, nos mostra que a gente pode utilizar dessas ferramentas, né? E a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, ela realmente trabalha muito em cima da família. A família para nós é a base da sociedade. E o interessante sobre isso é que a gente falando de tudo isso, de como plantar essa sementinha, né, dessa liberdade, eu acredito que a base é a gente começar dentro do nosso próprio lar. Porque quando a gente começa dentro do nosso lar, e eu sou um pai de 5 filhos, e eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos de ensiná-los sobre essa questão da liberdade religiosa e ensiná-los também a respeitar a liberdade de outras pessoas. Né? Porque é comum você ver eles serem atacados constantemente por causa da crença ou por causa da maneira de vestir, da maneira de falar. E às vezes eles se sentem até isolados por às vezes estar num ambiente onde todo mundo pensa e acredita de uma forma diferente da dele, né? E aí a gente tem que, como pais, trabalhar isso na cabecinha deles e mostrar para eles que as pessoas têm a liberdade de agir da maneira que elas acreditam ser certo. E no início da restauração da Igreja de Jesus Cristo, uma das nossas regras de fé, ela fala justamente isso, é algo que a gente ensina para nossos filhos. Ela fala o seguinte: a 11ª regra de fé fala: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar onde, como, onde e o que desejarem. Então isso é algo que a gente ensina em nossas famílias. Então a gente acredita que se nós plantarmos essa sementinha e ensinarmos isso dentro do nosso próprio lar e darmos esse conhecimento, porque a gente percebe o quê? Que conhecimento é poder. Então a gente pode mostrar para as nossas crianças que eles têm os direitos deles. Igual essa questão, eu lembro que uma vez eu perdi uma vaga de emprego por causa da minha crença. E aí eu perguntando a pessoa na época, ela falou: porque você é da igreja tal, você não pode participar dessa vaga. E eu fiquei impressionado com isso, né? Mas se eu tivesse o conhecimento, talvez estava aí buscando os doutores para nos ajudar. Mas então, enfim, a igreja e a família, a gente orienta. O que a gente faz com os nossos membros? A gente ensina os princípios corretos e permitimos que eles sejam livres para guiar a sua vida conforme eles aprendem. Eu lembro quando nós temos nossa crença que quando uma criança atinge a idade de 8 anos, elas têm o direito de ser batizada. E eu lembro que com o meu primeiro filho, eu ensinei para ele o princípio e falei: eu me batizei com 13 anos. Mas você tem liberdade, se você quer participar e continuar indo com a igreja com a gente ou não. Mas para você fazer isso, você precisa buscar o Senhor e saber do seu coração se você está fazendo porque Deus está mandando ou você só está indo porque os seus pais vão. E eu fiz isso com todos eles. Recentemente batizei o último dos meus filhos. E deixo eles livres para fazer a escolha. Mas o que a gente ensina vocês são livres para fazer as escolhas que vocês querem. E ensinamos que nós somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências de nossas ações. Então, a gente precisa estar ensinando isso. Então, eu acredito, e é bom estar num ambiente como esse, onde as pessoas acreditam na família e defendem a família, porque vocês sabem como que é importante, principalmente quem é pai. Às vezes a gente passa a vida toda ensinando e às vezes nossos filhos têm um comportamento diferente.
e a gente costuma dizer o seguinte: se ele entender o princípio e entender a doutrina, ele muda o comportamento. Então, se eu quero mudar o comportamento do meu filho, eu não falo de comportamento, mas eu falo de princípios. Porque o dia que ele entender a doutrina e o princípio, ele muda o comportamento dele. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar com vocês e espero que seja a primeira de várias. Inclusive, nós também temos esse no nosso calendário, de promover, e depois nós vamos convidá-los a estar conosco. Mas, assim, é fantástico estar aqui hoje à noite com vocês, num clima tão gostoso, e agradecer a música que foi cantada. Eu não me arrisquei em cantar, mas traz um espírito muito gostoso. Tá? Então, a gente agradece aí, mais uma vez, termos sido convidados. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem, temos a alegria de receber aqui o padre Avilmar. Que alegria saber que o senhor está conosco aqui, é fruto da educação adventista, estudou no colégio adventista, e assim, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, padre: qual a sua percepção sobre esse encontro de liberdade religiosa? O que o senhor teria a nos dizer sobre esse tipo de evento? Boa noite a todos e todas. Cumprimento nosso querido deputado Marcelo, uma pessoa que tem feito uma atuação muito importante na nossa região. Cumprimento o Sota, meus demais irmãos aqui das outras igrejas. Um cumprimento muito especial a Samuel, foi aluno nosso no curso de jornalismo durante muito tempo. E eu digo que Samuel é um exemplo de um cristão, de uma pessoa que testemunha a sua vida, ele junto com a Ana aí, são duas pessoas muito distintas. A Flávia, aí presente também aqui, Francisco Flávio, Flávio, isso que veio também do nosso curso de Ciências Sociais. Acho que ele é Marli, se não me engano. Marli? É Marli. Marli foi do tempo que eu estudava na escola São Alberto, nós estudamos juntos, mas viemos também da escola adventista, da época ainda, onde Dona Salomé nos cobrava os corinhos lá na escola. Então, acho que, primeiro, dizer assim, a importância desse evento, desse encontro. Eu tenho trabalhado aqui na região durante muitos anos, desde quando nós começamos na Universidade Estadual de Montes Claros, o curso de Ciências da Religião, que foi exatamente um desses objetivos, ajudar com que a gente pudesse ter um suporte teórico para além da teologia, que pudesse nos ajudar a refletir sobre essa diversidade religiosa, diversidade das espiritualidades. Eu entendo que nós só podemos construir uma sociedade se nós investirmos numa coisa fundamental, que eu acho que a Igreja Adventista tem feito bem, que é investir na educação. Porque nós só podemos criar uma sociedade diferente se a gente educa por respeito à diferença. Aprender a respeitar a diferença. Aprender a conviver com aquelas pessoas que são diferentes da gente. Eu me lembro de um estudante que um dia virou na sala e falou assim: meu professor, o que eu vou fazer, moço? Eu sou cristão e estou apaixonada por um colega meu. Ele tem uma profissão de fé diferente. E agora, como é que vai ser? Aí eu disse para ela, eu falei: olha, eu acho que você tem que pensar se o seu amor é capaz de ir para além de uma denominação religiosa. Não, porque por isso que, na verdade, nós podemos amar independente das nossas denominações religiosas. A expressão religiosa ela não pode ser um muro que separa pessoas. E a gente tem vivido exatamente isso na sociedade, uma sociedade onde nós temos perseguido, uma sociedade que muitas vezes foi colocado muito bem. Isso começa na família, começa dentro dos nossos templos, Pastor Oséias, umas pregações, às vezes, sectárias, pregações que excluem, inclusive, essa possibilidade do amor. E eu penso que a gente perde aquilo que é o essencial da religião. Afinal de contas, a religião ela surge com essa proposta, que é de religar, que é de juntar,
trazer as pessoas para perto. E eu fico extremamente impressionado, né, quando nós temos expressões religiosas que separam. Né? Quer dizer, porque eu sou de uma denominação, eu converso com meu irmão, eu converso com meu pai, eu converso com minha mãe. Então, eu penso que nós temos um grande desafio, que passa pela educação, que passa pela escola, que passa por esse encontro. Parabéns por esse encontro. Que é criar essa possibilidade. Nós vivemos hoje numa sociedade diversa, numa sociedade plural. Eu falo engraçado, né? Porque muitas vezes nós andamos no mesmo ônibus, não criamos problemas. Compramos no mesmo supermercado, não criamos problemas. Sentamos juntos no mesmo cinema para ver um filme, não criamos problemas. Sentamos na mesma pizzaria, frequentamos o mesmo restaurante e não criamos problemas. E que quando a gente então diz para a pessoa qual é a nossa confissão religiosa, isso se torna objeto de separação e de divisão das pessoas. Então, eu penso que nós precisamos trabalhar esses fundamentos para que, de fato, acho que a mensagem central do Cristo, que é a mensagem do amor, ela possa permear. Eu penso que a sociedade precisa, né? Eu sempre falo, na minha experiência de 30 anos de magistério, eu sempre observo, eu falo assim, observe os comportamentos, a maneira de ser das pessoas. E nós temos muito a contribuir com a nossa formação espiritual, com a nossa formação religiosa. Hoje eu escutava a Lúcia Helena, né, que é uma outra filósofa, e ela falava isso, que às vezes as pessoas falam assim, Deus me livre de política, Deus me livre de religião. Aí ela dizia assim, não é a política que estraga as pessoas, não é a religião que estraga as pessoas. Ela diz, a política potencializa. Se eu dou poder para uma pessoa egoísta, esta pessoa egoísta vai usar o poder político para tirar para si. Se eu dou o poder a uma pessoa solidária, ela vai usar a política para fazer solidariedade. Se eu instruo a pessoa egoísta na religião, ela vai usar isso como instrumento muitas vezes na sociedade. Mas se eu educo dentro da religião para a solidariedade, isso vai se expandir. Então, parabéns, pastor Oséias, parabéns à Igreja Adventista. Eu falava com Marcelo e com Guilherme no início, assim, pela capilaridade. Acho que a Igreja Adventista ela foi crescendo, ocupando esses espaços da nossa sociedade, né, sobretudo da sociedade matisclarense e da nossa região. Parabéns por esse papel conciliador, parabéns por esse papel comunitário, e parabéns por esse papel que esteve sempre presente. Acho que a Igreja Adventista saiu sempre na frente, né? Que diferente de muitas denominações religiosas que viveram fechadas nos seus templos, a Igreja Adventista, desde os seus barcos, né, que subia o Rio São Francisco fazendo missão e atendendo as pessoas nas diversas situações de vulnerabilidade. Parabéns à Igreja Adventista, né, porque eu me lembro quando eu estudava lá na escola, a gente recebia, não sei se era mensalmente ou semanalmente, tinha um papelzinho que você ia respondendo diversas questões da Bíblia e no final você ganhava um prêmio ou ganhava um certificado, né? Tinha esse projeto de formação. Então, parabéns pelo papel, pela atuação na sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer na sociedade. Ser aquele que pede o Evangelho, ser fermento e ser sal. Eu acho que esse fermento plantado, essa iniciativa tomada aqui, de criar essa integração, de criar essa discussão sobre a questão da tolerância. E nós estamos vivendo em um momento muito difícil. Polarização política, polarização de todos os tipos da nossa sociedade, crescimento de intolerâncias de diversos tipos, preconceito racial. Na sociedade brasileira, as pessoas jogando banana para jogadores por causa da cor dentro do estádio de futebol. As pessoas perseguem os outros em função da sua escolha afetiva sobre a sexualidade. Então nós temos que criar mecanismos que a gente discuta essas questões na sociedade de forma mais respeitosa na sociedade. Então, parabéns. Eu acho que nós, cristãos no mundo, temos um papel fundamental. E parabéns por ter sido fermento, sal e luz nesse sertão norte-mineiro.
Eu encerro esse momento de perguntas aqui, depois vou dar as considerações finais, aqueles que quiserem falar, tá bom? Mas para Giovana, doutora Giovana Hanna, ela é advogada, membro da Igreja Adventista. Doutora Giovana, eu gostaria que você trouxesse alguma experiência que porventura você viveu como uma advogada, né? Ou até mesmo na sua vida pessoal, que esteja diretamente ligado à questão da liberdade religiosa. Você teria algum caso para nos contar? Primeiramente, boa tarde a todos. Aliás, boa noite, né? Gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui, cumprimento o pastor Oséias, agradeço o convite e sim, eu vivenciei na minha vida, no início da minha graduação em Direito. Inicialmente eu não tive a oportunidade de fazer as aulas no turno matutino, então eu tive que fazer as aulas no turno noturno, e as aulas de sexta-feira à noite para mim era um empecilho, né? Eu sou sabatista, eu guardo sábado, e as aulas da sexta-feira à noite, quando eu fui procurar, juntamente a coordenação da faculdade, eu tive toda essa questão. A faculdade ela não tinha conhecimento na época, e eles me impediram. Eles falaram que eles iriam apenas permitir que eu fizesse as aulas no turno da manhã se eu pagasse o triplo do valor da mensalidade apenas por aquela disciplina. Prontamente procurei o setor jurídico da missão para poder estar me auxiliando. A minha mãe também, ela vivenciou uma situação parecida. Ela foi concorrer uma vaga, ela trabalha como professora contratada na rede estadual, e quando ela foi concorrer a essa vaga, a diretora simplesmente virou para ela e falou: não, nós não vamos aceitar pessoas da sua religião, nós não queremos sabatistas na nossa escola. Então, ter momentos como esse aqui, eventos como esse diálogo, a educação são fundamentais para justamente a gente ter essa tolerância religiosa, respeitar as demais religiões e conhecer também como a gente pode estar possibilitando que o outro tenha a sua religião respeitada. Parabenizo por estar acontecendo esse evento. Nós precisamos de mais eventos como esse para justamente ter esse diálogo. A educação, como foi falado aqui, conhecimento é poder. Agradeço a doutora Giovana, muito ativa na área de liberdade religiosa. Nos momentos em que eu passei na igreja, sempre estava perguntando alguma coisa, né? Quando vai ter um encontro, e estamos aqui realizando então esse belo encontro, pelas quais estou muito feliz. Eu quero também agradecer a presença aqui do pastor Gustavo. O pastor Gustavo precisou chegar um pouquinho depois do compromisso. Eu até gostaria de convidá-los daqui a pouquinho para fazer o encerramento para nós aqui. Ok? Pode ser? Queridos, gostaria muito de agradecer a cada um de vocês pela oportunidade que tivemos de ouvi-los. E eu gostaria, nesse momento, na medida do possível, em 2 minutos aproximadamente, que cada um desse o seu parecer final sobre esse encontro, né? Dando aí o recado àquelas pessoas que aqui estão presentes também. Eu creio que esse é um momento muito importante, né? Samuel até colocou um momento histórico, né? Esse encontro de liberdade religiosa. O nosso objetivo é exatamente fazer esse encontro e que isso venha a acontecer mais vezes, tá certo? Ficam já todos convidados aí para uma próxima oportunidade que nós vamos divulgar, mas eu estou muito feliz aqui porque nós temos aqui a presença do doutor Marcelo, que é o deputado federal. A gente sabe que não é tão fácil conseguir uma agenda com o deputado federal para estar presente num evento, digamos, local, né? Então, doutor Marcelo, muito obrigado. Eu gostaria que o senhor começasse esse momento, então, dando as suas palavras finais sobre esse encontro. Primeiro, parabenizar e agradecer ao pastor Oséias por essa oportunidade. Dizer que, além de deputado federal, eu sou delegado de Polícia Federal. É por esse motivo que eu tenho tanta afinidade com esse tema. 2 considerações para poder finalizar a minha fala. A primeira delas é dizer que o direito é dogmático. Vale o que está escrito na norma. Só que eu observei aqui na fala do Cardoso e na fala da Giovana que a gente observa que as intolerâncias religiosas ainda têm ocorrido. Eu acho que depois nós devemos promover uma discussão
como nós vamos fazer para que a prova desses relatos se erijam em fato e a gente consiga transformar isso em um verdadeiro direito lá na frente. Porque direito simplesmente materializado na norma, sem que a gente possa estabelecer uma garantia deles, não é nada. Então a prova disso é muito importante, a gente vê os relatos e depois conseguir comprovar isso. Segundo aspecto, para que todos compreendam, no Congresso Nacional tem aquilo que a gente chama de frente parlamentar, que talvez são os instrumentos mais fortes de atuação da sociedade no Congresso. E uma das frentes parlamentares mais atuantes no Congresso Nacional é a Frente Parlamentar Evangélica, que ao lado da Frente Parlamentar do Agro tem feito um trabalho excepcional, especialmente quando se discute matérias muito complexas e caras para a sociedade brasileira. Só para considerar aborto, drogas, em todas essas matérias, a Frente Parlamentar Evangélica tem, de maneira incisiva, trabalhado para que a gente consiga valer os preceitos e os princípios cristãos lá no Congresso Nacional. Hoje eu posso estabelecer aqui, na nossa Igreja Adventista, aqui com muita clareza, que nenhuma dessas matérias hoje passarão no Congresso Nacional, justamente em razão da atuação da Frente Parlamentar Evangélica, que tem feito um trabalho excepcional, não só nas pontas onde as pessoas vivem, mas também no Parlamento Brasileiro, impedindo que pautas que vão ofender a fé cristã andem no Congresso Nacional. Obrigado e parabéns pela iniciativa, pastor. Muito obrigado. Nosso vereador Sócrates, suas palavras finais. Bom, só para agradecer o convite da Igreja Adventista, na pessoa do professor Moisés, do Samuel, e dizer que, como o doutor Marcelo e os outros participantes falaram, a verdadeira igreja e a verdadeira escola é a familiar. E como disse aqui o segundo vídeo que nós presenciamos aqui, o respeito, ele tem que estar acima de tudo. Se as famílias preocupam em formar seus filhos cidadãos respeitosos, com certeza a liberdade religiosa e outras liberdades virão. Então, parabenizar a Igreja Adventista por abordar esse tema, por estar trazendo, e dizer que a Câmara Municipal de Montes Claros estará sempre atenta a todo esse movimento, e como eu disse, a partir dessa data, 29 de março, a gente possa discutir profundamente a liberdade religiosa na sociedade montesclarense, porque nós teremos, com certeza, esse dia como dia para refletirmos, discutirmos quanto à necessidade da liberdade religiosa. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Nosso vereador Sota, um grande parceiro aí, nos ajudando naquilo que nós precisamos. Muito obrigado mesmo. Padre Alvimar, nossa profunda gratidão, mais uma vez, pela sua presença nesse encontro. Que Deus continue te abençoando e fique à vontade para deixar as suas palavras finais. Eu que agradeço e gostaria de dizer assim que acho que nós precisamos recuperar o sentido da palavra respeito, né? E a palavra respeito, ela vem da palavra latina, que é a palavra res, que é coisa, e plexo, que é peito, né? O peito do homem é muito atrofiado, né? Pequenininho, né? As mulheres já têm um peito mais avantajado, né? E é no peito que a mãe encosta o bebê, esfrega o bebê, né? Põe o menino no peito e diz: eu gosto de você, eu te amo, você é o bebê da minha vida, você é o sonho da minha vida, né? Acho que respeito é exatamente isso, é a gente aprender a trazer o outro para perto da gente, o peito da gente. Então a gente não vai conseguir pensar uma sociedade de respeito se a gente rechaça, empurra o outro dentro da barroca, empurra o outro na escada, empurra o outro na rua, empurra o outro para fora da sala, diz que ele não pode estudar, diz que ele não pode fazer isso. Então o respeito, ele se fundamenta a partir do momento que eu trago o outro para perto de mim. Então só trazendo o outro para perto de mim é que eu posso sentir o seu cheiro, saber quem ele é, olhar a pessoa de fato, enxergá-la da forma como ela é. Distante é muito difícil. Por isso
Na lógica a gente fala isso, né, Marcelo? No princípio da lógica formal. Quanto maior a extensão, menor a compreensão. Quanto menor a extensão, maior a compreensão. Então, toda vez que eu trago para perto, eu enxergo melhor. Então, deixar o outro distante, ou o outro para fora de casa, ou o outro, né, que é tipo da nossa sociedade, né, pastor? A gente escutava isso, inclusive, da nossa família, né? Lá em casa, quando o irmão meu errava, meu pai fazia a trouxa, jogava por lá de fora e fechava o portão e punha ele na rua. Então, nós fomos criados numa sociedade que a gente desrespeita o outro, põe a trouxa dele para fora de casa. E nós precisamos aprender, fazer como o mestre nos ensinou, a sentir compaixão, trazer o outro para perto do peito. Eu acho que a nossa sociedade precisa aprender a trazer as pessoas para perto. Né? Só assim a gente supera racismos, preconceitos, intolerância religiosa. Enquanto a gente virar a cara para outra pessoa, enquanto a gente fazer cara feia para o outro, eu acho que é difícil a gente pensar. Então, parabéns por esse evento tão extraordinário. Trazer o outro, né? Trazer o deputado, trazer o vereador, trazer o prefeito, trazer as outras denominações para dentro, né? Isso é perigoso, viu? É perigoso. Eu tenho um outro pastor que é nosso amigo, muito amigo do peito, parceiro nosso da universidade. Vocês devem conhecer o pastor Varley. Ele hoje tem uma igreja lá na... Né? Depois, se vocês uma hora conversar com ele, vão observar assim, o quanto ele sofreu por ter tomado posições também progressistas dentro do grupo denominacional a que ele pertencia. Às vezes o próprio pastor pode também sofrer retaliações, viu? Por as suas posições mais progressistas, pela sua posição de querer abrir fronteiras, abrir caminhos, abrir possibilidades. Mas foi na toa que o mestre fez isso. Morreu na cruz para abrir novos caminhos. É interessante, padre, que a Igreja Adventista ela foi uma das primeiras, já nos finais dos anos de 1800, a abrir uma associação, chama-se Associação Internacional de Liberdade Religiosa, exatamente para debater esse tema, para lutar por esse tema, né? Então, assim, a Igreja Adventista é muito aberta com relação a isso. Nós temos departamentos de liberdade religiosa em todas as instâncias, desde a Conferência Geral, lá nos Estados Unidos, também nós temos um departamento específico lá em Brasília, onde fica a divisão sul-americana, na União, cuja sede ali no Rio de Janeiro, e também no nosso campo local, que é a Missão Mineira Norte, que eu represento ainda nessa região. Então, assim, eu fico muito feliz em saber que a igreja, ela se preocupa com esse tema, liberdade religiosa para todos. Quero, nesse momento, também agradecer a presença do presidente, né, presidente Cardoso, presidente da Igreja Jesus Cristo Santo nos últimos dias, também da Fátima, que foi nosso contato. Muito obrigado, Fátima. Os demais membros que estão aqui presentes também, muito bom recebê-los. E eu gostaria desse momento que fizesse então as suas palavras finais. Fica a nossa gratidão pela sua presença. Na realidade, eu que agradeço mais uma vez. Eu estava aqui pensando, se o Salvador Jesus Cristo estivesse aqui, né, fisicamente, quão alegre ele estaria de ver nós aqui nessa circunstância. Que talvez em outro momento, talvez isso não fosse possível, mas pela coragem, pela ousadia, pela determinação da igreja, nos proporcionou isso. Eu vim de Janaúba hoje, exclusivamente hoje, para participar desse evento, e fico feliz de estar aqui com vocês e pelo conhecimento que eu adquiri hoje aqui. Eu acho que esse conhecimento é algo que nós vamos levar para o nosso povo, para que eles não sofram o que nós já sofremos, para que eles tenham um convívio melhor na sociedade, para que não passe o que a doutora passou, o que eu passei, né? E para que eles tenham esse conhecimento. Então, assim, foi muito válido e estamos sempre com as portas abertas para mais convites como esse, e estar aqui com vocês é um momento assim muito gostoso,
É um ambiente muito agradável e eu agradeço realmente por o convite. Espero estar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Seguimos então para a doutora Giovana Hanna. Inicialmente, gostaria de deixar para vocês conheçam mais sobre a religião do outro. Quando a gente fala sobre liberdade religiosa, é um direito fundamental. E a gente não pode impor uma religião aos outros. Conhecer mais, respeitar é sempre bom. Conhecimento também é poder. Compartilhe aquilo que você sabe a respeito de liberdade religiosa. Muitas pessoas não sabem os seus direitos, como foi colocado aqui. Compartilhar conhecimento é sempre bom. Demais, agradeço pela essa iniciativa. Precisamos dialogar mais sobre a liberdade religiosa, sobre os nossos direitos. Muito obrigado pela sua participação. Certamente nos enriqueceu muito. E eu quero passar agora a palavra para o doutor Marcos Vinícius, que é o advogado da Missão Mineira Norte. Suas palavras finais. Agradecer pelo convite, pelo excelente programa que foi realizado aqui, professor. Podemos fazer outras vezes, porque é um tema muito importante. E lembrar que não é liberdade da minha religião, é liberdade de religião para todas as religiões. E como foi bem colocado aqui, o respeito é a base de todas as coisas. Então, da mesma forma que eu quero ter a minha liberdade de religião respeitada, eu preciso respeitar do outro. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Esse é o nosso maior exemplo que Jesus deixou. E ele foi perseguido, torturado ali pela intolerância religiosa. Os apóstolos depois dele. E estamos aí, firmes, fortes, dando liberdade às outras pessoas. Esse é o meu agradecimento. E agradeço a cada um de vocês aqui também. Agradeço a presença de cada um de vocês. Temos aqui a nossa coordenadora que está aqui, professora Valéria, professora Raíssa. Muito obrigado, professora, cumpriu uma função importante aqui também. Aos professores e professoras do colégio que estão aqui presentes também. Enfim, cada um de vocês que contribuiu de alguma forma, inclusive com a sua presença, a nossa gratidão. Que Deus continue abençoando e uma outra oportunidade, certamente nós faremos uma nova programação. Pastor, a palavra está contigo. Maravilha! Aqui para nós finalizarmos alguns pontos especiais importantes. O primeiro deles é a alegria de ver um evento como esse acontecendo. E a alegria se torna ainda maior em ver um evento como esse acontecendo dentro do nosso colégio, e sendo promovido aqui dentro do nosso colégio. Alguns detalhes interessantes em relação a tudo aquilo que a gente ouviu, aquilo que tive a oportunidade de perceber e aprender também. Alguns pontos. Primeiro deles, a gente percebe que a liberdade religiosa ela é reconhecida pela consciência humana, mas nós não podemos esquecer que, na verdade, a liberdade, em primeira instância, foi dada por Deus. Desde o início, segundo aquilo que acreditamos, a liberdade sempre foi dada por Deus. A gente reconhece isso, a gente propaga isso, mas, na verdade, a liberdade é um presente divino. E outro detalhe também interessante, que chega até a ser curioso, mas é interessante a gente perceber que a maneira de nos proteger em relação à liberdade religiosa é justamente não defendendo a nossa liberdade, mas defendendo a liberdade do outro. E ao defender a liberdade do outro, a nossa liberdade se faz real também. Agora, quando a gente pensa apenas na nossa liberdade, isso eventualmente pode se tornar intolerância. Então é curioso, eventualmente até paradoxal, mas é a base da liberdade religiosa, a preocupação da liberdade com o outro e não exclusivamente com a nossa. Eu fico muito feliz de ver que aqui representado pessoas do legislativo, do executivo, do judiciário e do religioso.
pessoas capacitadas que compreendem essa temática de maneira profunda, nos mostram que, de certa forma, estamos protegidos, porque em todas as camadas da sociedade nós temos pessoas dispostas e com capacidade e conhecimento técnico para defender a liberdade religiosa para todas as pessoas. Acho importante um evento como esse por conta do aprendizado que aqui foi citado. Afinal de contas, se eu entendi bem, né, a doutora aqui em sua faculdade teve quase que o seu direito cerceado dentro de um ambiente onde se ensina justamente direito. E isso aconteceu lá, o que nos mostra a necessidade do aprendizado em relação a esse assunto. Aqui o pastor também, que é muito bem-vindo em nosso meio, falou também de vezes na sua vida que talvez tendo, de repente, um pouco mais de informação sobre isso, talvez seus direitos não teriam sido cerceados. Então a gente vê a importância do aprendizado desse assunto. E a gente fica feliz, assim como o pastor Oséias aqui disse, a importância que a Igreja Adventista dá a esse assunto, que é um assunto caro para nós, tornando ele importante desde nível mundial, a nível de América do Sul, regional, mas também em cada igreja. E aqui nós encontramos pessoas que representam também esses direitos e a luta por esses direitos dentro de cada igreja. Ou seja, em muitas das pessoas que nós temos aqui, nós na verdade temos a representação de várias congregações. Isso é muito bom, porque o conhecimento dessas pessoas vai ajudar pessoas lá na ponta que talvez não tenham este conhecimento. E por isso que o aprendizado traz para a gente também liberdade. Ainda que seja óbvio o assunto da liberdade religiosa, ou pareça ser óbvio, não é uma realidade no mundo inteiro. Existem bilhões de